E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero tratar com vocês a regra do quociente, que é a derivada de uma fração, né? Bom, o nosso problema geral, se nós tivermos uma função u, se a gente tem uma função u e uma função v, e nós queremos derivá-la, a regra do quociente vai nos dizer que vai ser a derivada de cima vezes a função de baixo, menos a derivada da de baixo sobre a função de cima, dividido pela função de baixo ao quadrado. Bom, essa é a regra do quociente e é a forma como ela se apresenta, né? E aí eu quero provar, né? Porque que essa regra é verdadeira. Então vamos tentar provar. Então, eu quero saber, ao invés de saber a derivada de u sobre v, eu quero saber como que é a variação de um a variação de um quociente, né? Como que varia esse u sobre v? Bom, isso aqui é a mesma coisa de eu ter uma função u de x mais ΔX dividido por uma função de v de x mais ΔX menos a nossa u de x sobre a nossa v de x. Essa aqui é a situação que a gente tem, né? Para definir a derivada, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer, ao invés de deixar desse jeito aqui, que é um pouco mais complicado de enxergar, eu vou reescrever, ao invés de ser u de x mais u de x mais ΔX, a nossa u de x mais a ΔX é a mesma coisa que a nossa u de x, né? A nossa u original, mais uma variação na função de u, né? Uma variação de u. E a mesma coisa vale para o v. Isso é nosso v original, nosso v de x, e uma variação no nosso v. Aí, aqui a gente repete, né? Sobre v de x. Certo? Bom, essa é a situação que a gente tem. O que eu vou fazer agora é eu vou colocar todo mundo em uma única fração, né? Então eu vou multiplicar esse lado aqui por v de x e esse lado aqui por essa soma. Vamos liberar espaço aqui em cima. E eu vou colocar isso aqui. Ok? Então, o que é isso aqui? Multiplicando cruzado, né? A gente vai ter u de x vezes o v de x, mais ΔU de x, não, ΔU, né? Vezes v de x, menos u de x vezes v de x, menos u de x vezes ΔV. Tudo isso, tudo. Tá, a última tentativa. Se eu não conseguir fazer reto, mais ou menos, né? Tudo isso vezes o nosso v de x mais ΔX, ou mais ΔV, vezes o nosso v de x. Ok? E agora? Agora, de cara, a gente vê que isso aqui cancela com isso aqui, né?
o mesmo termo, e nos sobra só esses dois aqui. Então vamos reescrevê-los. Eu não sei por que as figuras não saem com a borracha. Tem que ficar selecionando. Mas... então essa situação aqui de baixo, eu posso reescrever simplesmente como sendo ΔU vezes o V de x menos o nosso U de x, nosso U de x vezes o nosso ΔV dividido pelo V de x mais ΔX vezes o V de x. Ok? Essa é a situação que a gente tem. O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou multiplicar por 1, né? Que é a mesma que eu vou multiplicar por ΔX sobre ΔX. Ok? E aí... ah, não, desculpa. Que basicamente eu vou estar fazendo a mesma coisa, mas eu vou deixar mais explícito. Eu vou multiplicar por 1 sobre ΔX e sobre 1 sobre ΔX. Então a função que a gente vai ter vai ser o quê? Vai ser ΔU V de x sobre ΔX. Eu vou colocar só os deltas assim. Vou fazer o seguinte, vai ser V de x vezes o nosso ΔU sobre ΔX menos U de x vezes o nosso ΔV sobre ΔX. Isso aqui, tudo dividido por V de x. Ah, não, perdão. Eu cometi um erro, porque aqui eu não quero multiplicar por 1. Né? A nossa conta aqui acabou aqui. Né? Acabou aqui. O que eu quero saber agora é como que o nosso delta... Então eu vou colocar aqui, ó, acabou aqui. E o que eu quero saber agora é como que o nosso delta do quociente varia com relação ao nosso ΔX. Então eu só dividi todo mundo por ΔX. E aí, então embaixo eu permaneço do jeito que está. Né? Vamos lá. V de x mais ΔX V de x. Aqui é importante lembrar que aqui o que eu estou fazendo é realmente ver como que o quociente varia com relação à variação em x. Tá? Aqui eu só vi a variação do quociente, essa é a expressão para a variação do quociente, e isso está me dizendo como o quociente varia com uma variação grande em x. E aí, bom, é essa a expressão que a gente tem, né? Essa aqui. Eu vou apagar todo o resto, porque é isso que nos importa no final das contas. Essa aqui é a expressão que a gente tem da variação. E quem que é a nossa derivada? Bom, a nossa derivada vai ser o limite quando o nosso ΔX vai a zero, né? Quando o nosso ΔX vai a zero, o que a gente tem? Bom, quando o nosso ΔX vai a zero, essa derivada aqui, ela não é, esse delta não é mais um delta, é um d. Né? Então vai ser d dx da nossa função u sobre v. E aí, bom, v de x continua v de x, né? Isso aqui vira d, né? du dv.
Opa, deu o dx. O de x continua o de x. O de x continua o de x. Delta v por delta x vira d dv dx. Certo? Agora, como é que eu vou fazer para isso aparecer? Porque agora se eu dividir não vai caber. Então eu vou fazer o seguinte. Então vou escrever esse limite aqui. Delta x indo para zero. E aí a gente... será que cabe? Não cabe. Bom, vou escrever aqui então. Aqui, aí cabe. E aí a setinha aqui. Colocar pequenininho que aí cabe. Nosso Δx vai a zero. Esse aqui é o nosso limite. E aqui o que a gente tem embaixo? Bom, o nosso v de x continua sendo v de x e o Δx foi a zero, né? Então ele não conta. Então a gente vai ter v de x vezes v de x, que é o v de x ao quadrado, né? E aí a gente... o que é isso? Isso é a derivada de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, dividido pela de baixo ao quadrado. E aí a gente provou, né? Provou a regra do quociente. E aí eu quero fazer dois exemplos, né? Dois exemplos particulares da nossa regra do quociente. Então, é mais fácil fazer assim, né? Não quero uma regra. O primeiro exemplo vamos supor que a nossa u é 1. Então a nossa função vai ser só uma u sobre v. E o v é uma função de x. E eu quero saber quanto que é a derivada dessa 1 sobre v. Bom, então o que a gente tem? A gente tem, de novo, a derivada da de cima, em cima é uma constante. Então a derivada de cima é zero, vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo, que é v', né? Vezes a de cima, dividido pela de baixo ao quadrado. Isso nos dá menos v' sobre v quadrado. Essa aqui é a nossa equação da derivada, né? E lembrando que isso aqui, se a gente quiser escrever na fórmula do polinomial, a gente pode escrever... Eu vou colocar na notação de ddx, porque senão pode confundir a minha linha com 1. Mas eu posso escrever assim, menos v elevado a menos 2 d dx v. As duas coisas são iguais, né? E o nosso segundo exemplo particular é se a minha u for 1 e a minha v for uma potência de x. Então a minha f vai ser 1 sobre x nessa potência, né? E aí eu quero derivar isso aqui. Vamos lá. Então, dx de 1 sobre x a n é igual. A derivada da de cima, 0, vezes a de baixo, x a n, menos a em cima, né? Vezes a derivada da de baixo, que é nx a n menos 1. E isso dividido por o de baixo ao quadrado, x a 2n. Isso aqui é a mesma coisa que nx a n menos 1 dividido por x a 2n.
Ou, né, em forma de polinômio, a gente tem n vezes x elevado a menos n menos 1, né? Porque é de cima menos de baixo com relação às potências. E veja que isso aqui bate com a regra do polinômio, tem que bater, né? Porque os dois são polinômios. Se eu expressar, ao invés disso aqui sendo 1 sobre x a n, eu expressar na forma polinomial como sendo x elevado a menos n, né? E aí eu quero derivar isso em função de x. X elevado a menos n vai ser justamente, cai desculpa, tem um menos aqui, né? Menos aqui, menos aqui. Cai o de cima, né? O menos n. E aí o de baixo a gente acaba... Não, o expoente a gente eleva para uma unidade a menos, né? Você vê que as duas batem, né? Então, dá para sair pelas duas formas. Tá? Todo polinômio, na verdade, toda função a gente pode escrever como quociente de duas funções. Então, esses são os dois exemplos em particular. Eu quero deixar um exercício. E o exercício é o seguinte. Encontrar... Vamos lá. Encontrar as derivadas das seguintes funções racionais. Então, a nossa primeira função vai ser x² sobre x mais 1. A nossa segunda função vai ser x² mais 1 sobre x². Mais 1 sobre x². E a nossa terceira função vai ser o nosso seno de x sobre x. Essa funçãozinha famosa que nós aprendemos, que é a nossa sinc(x). Bom, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.